É bom a gente estudar, sabe, cara, reciclar é importante demais. E está nas prerrogativas de um diretor remunerado de futebol, gerente, CEO e tal, que comanda 1,3 bilhão, podendo chegar a 1,5 bilhão, se relacionar com a comunidade, falar com as pessoas, aliviar para os players que estão ao lado dele. Mas como Abel, Leila e Anderson formam um trio, né? É uma corrente, é muito difícil criticar. Ontem, tem um sinal na coletiva que, pela primeira vez, o Abel falou, mas não sou eu que tenho que falar sobre isso. O planejamento foi feito na última semana do ano passado, na qual o Abel permaneceu mais uma semana aqui, os jogadores já estavam de férias e já se sabia que o Zé Rafael ia sair, que o Rony ia sair, que o Flaco é um bom jogador, mas que ele não é um jogador para ser o centroavante titular de uma equipe que tem recurso, né, que tem qualidade, condições de contratar um jogador mais pronto, né, para a posição. Já se sabia que o Bruno Rodrigues não ia fazer parte dos primeiros 3 meses da temporada. Ele está há 2 anos sem jogar, com 2 lesões, uma lesão em cada joelho. Já se sabia que o Paulinho não ia jogar em março, só vai jogar em março. Então, que o Rony ia sair, que o Vitor Reis praticamente, como já se sabe que o Richard Rios vai sair depois do Mundial e o Estevão vai sair depois do Mundial, tudo isso a gente já sabe, eles também sabiam disso. Então, a forma como o Palmeiras se coloca no mercado, ele está há 30 dias negociando com um zagueiro de nível bem razoável, que é o Mikael, que está chegando, deve ser apresentado até quarta-feira. Contratou o Bruno numa oportunidade de negócio, né, o Fux, numa troca com o Caio Paulista, que é para desovar o lado esquerdo, que tinha muito jogador do lado esquerdo. Então percebam como está atrasado esse planejamento do Palmeiras. E agora, filho, faltam 11 dias para fechar a janela. Agora não é só qualidade, falta quantidade. E agora qualquer Paulo Massini vai custar caro pra caramba. Porque o planejamento foi ridiculamente feito. Só um parênteses, Massa. Quando você fala o planejamento, você tira o Abel dessa conversa. Não, o Abel ele lá... indica, ele... Não, então, isso que eu tô falando. O Abel foi lá, pô, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas depois, a hora que passou pra frente, foi pro outro departamento que voltou, a coisa mudou. Ele se reapresentou, estava lá o Zé Rafael inscrito no Campeonato Paulista. Nesse momento, o Palmeiras está pagando o salário do Zé Rafael. Tá? Estava inscrito no Campeonato Paulista. O Rony estava inscrito no Campeonato Paulista. O menino estava inscrito no Campeonato Paulista. Certo? Então, tiraram 5 jogadores da Copinha. Eles iam jogar a Copinha. Eles iam subir. O Abel já havia alertado. Eles iam subir. Então, isso é reflexo de um time ensimesmado e que eu ouço bastante de pessoas próximas da gestão seguinte. Time muito vencedor, a gente está repetindo o que a gente já fez e deu certo. Tem muito exagero, o Palmeiras não está em crise. Não dá para... O Palmeiras vendeu bastante, mas não é todo o dinheiro que entra para o clube. Claro que não é todo o dinheiro que entra para o clube. Tem comissão, tem imposto, tem empresário. Então seria melhor não vender, não ter, ou ter os jogadores, então. Já que você não reinveste esse dinheiro, né? Então, cara, tá tudo posto aí e o reflexo está em campo. O lastro, aquilo que o Abel tem de todos os títulos que ganhou, ele usa isso para falar em nome de incompetentes que são parceiros dele. Primeiro, a presidente Leila Pereira, para se comunicar, um horror, cara. Ela ontem disse que o 9 é um karma na vida dela. Não é um karma, presidente, é uma necessidade. Desde Luiz Adriano que o Abel está se virando e se reinventando. Certo? O Rony, tira o Rony, põe o Rony, falso 9, 2. Ontem, o modo de jogar, o Flaco só estava em campo porque o Estevão está doente. Então o Palmeiras foi obrigado, com 3 minutos de jogo, a colocar um moleque de 17 anos doente em campo, porque se você olhar para o elenco que restou no banco de reservas, tinha o Lomba, no que restou, o Luigi, o Vanderlan, o Benedetti, era o que restou no banco para fazer as mudanças. O que ele podia pôr, ele pôs. Ele pôs o Marcos Rocha, o que melhorou um pouco na qualidade no passe, do lado direito. Ele colocou o Aníbal como 8. O Aníbal não é 8. Até que ele foi razoavelmente bem, fez essa jogada aí que a gente está vendo. Né? E
em jogo assim, difícil, jogando mal, precisando ganhar, você tem 2 chances, você tem que matar o jogo, você tem que fazer o gol. E o Flaco não é este jogador para esses lances decisivos. Já fez gol contra o São Paulo, é um bom jogador, não é um jogador para o Palmeiras falar assim, não presta, não. O torcedor do Palmeiras fala, não presta e tal. E tem, diante deste quadro, né, que está pintado aí, tem uma coisa que é muito mais grave, que é uma dissociação total da comunidade com o Palmeiras. Eu já vi isso acontecer na história do Palmeiras e o resultado é trágico. O Palmeiras terá, classificado ou não, a partir do dia 28 de março, São Paulo, Corinthians, São Paulo e Corinthians em casa, Santos fora. Internacional fora, no próximo fim de semana, não é nessa ordem, tá? Internacional fora, no próximo jogo é o Fortaleza lá em cima. Botafogo, Flamengo, Botafogo e Flamengo em casa, Cruzeiro fora. Tá? Então eu estou elencando aqui 8 jogos desse início de Campeonato Brasileiro, que é só o que mais me preocupa, né? Além de pontuar que não se classificar no estadual é uma vergonha, ganhar ou não é outra conversa, time grande tem que chegar entre os 4, ponto. Tendo rodízio, planejamento mal feito, tanto faz, né? Não é verossímil você achar que a justificativa de ter mais pontos que os outros nos outros grupos é válida. Não é válida, porque você jogou num grupo com 2 times da Série C, com todo o respeito. Né? Então, e faltam 11 dias para fechar a janela. E a gente não sabe como o Paulinho vai voltar, como o Felipe Anderson vai jogar, se ele vai jogar, porque até agora ele não jogou bem. O Bruno Rodrigues, quase 2 anos sem jogar, o que esperar desse jogador? Então, se estiverem todos à disposição, e não estarão, porque tudo indica que o Gomes teve uma lesão muscular e que o Maurício teve uma luxação na clavícula, que pode agravar ainda mais. Você vai operar, né? Já definiu? Já. Passar por cirurgia. Vai operar? Vai. E aí Tirou o ombro do lugar. Acabou, filho. Aí Acabou o quê? Não, ele é um jogador fundamental, né? Não. Eu queria Entendeu? ter uma estimativa de tempo, era isso? Pelo menos 3 meses. Aí é duro. Entendeu? Então, cara, agora faltam 11 dias para fechar a janela. Você não tem o Maurício, você tem essa sequência duríssima no Campeonato Brasileiro, tá? E quando você voltar do Mundial, talvez a tabela seja mais refrescante, mas quando entrar no segundo turno, você vai ter essa sequência toda. E aí você vai ter Botafogo fora, Flamengo fora, São Paulo fora, Corinthians fora. Entendeu? Uhum. Então, me parece que eles estão dissociados da realidade. Né? A base, ela vem para compor, a não ser os excepcionais, os diferentes. Então, é uma coisa patética, vergonhosa, você ter que colocar um jogador com 3 minutos em campo, doente, cara, com amidalite. Já teve que jogar. Cara, a gente está falando de esporte de alto rendimento. O desempenho do Estevão foi fraquíssimo. Justificável, completamente justificável. Eu não estou falando do Esporte Clube Massa. Eu não estou falando com todo respeito. Putz, não vou usar outro clube, senão vai menosprezar o clube. Não é um clube que disputa o futebol amador. É isso que eu não consigo compreender. É incompreensível para mim. Né? Então você junta todo esse pacote com uma dissociação da torcida, né, com a punição da mancha verde, e você percebe que existe um ambiente e que a presidente do clube, que caberia a ela, pela liturgia do cargo, trazer a comunidade para perto, ela faz questão de não fazer isso. Faz questão de não fazer isso. Né? Então, esse é o futebol, como diria Nicolinha Ratchop, é Momenzi. E o Momenzi do Palmeiras é exatamente esse. O desempenho em campo foi bem fraco. A justificativa do que o São Paulo jogou para se defender, e daí? O Botafogo jogou para se defender, o Palmeiras não conseguiu passar. O Flamengo jogou para se defender na Copa do Brasil, o Palmeiras não conseguiu passar. O Palmeiras não conseguiu ganhar do Fluminense no último jogo. Né? Então, não é de hoje que a gente vê que as coisas precisam mudar em termos de qualidade.